Olá amigos, você que acompanha o nosso canal TV Baixo Parnaíba, falamos direto de Chapadinha, Maranhão, e vamos para mais uma edição do nosso podcast Sem Filtro, hoje com uma convidada super especial, uma chapadinhense que você vai ter o prazer e o orgulho de conhecer aqui nesse nosso bate-papo bem descontraído. Nós vamos fazer um feijão com arroz bacana, tripa de bode, essas coisas que nordestino gosta, tá bom? E aí você já sabe como fazer para participar com a gente. Mas quem dá esses detalhes é meu parceirão Japa. Japa, tudo bem? Vamos para mais uma edição, não é isso? Mais uma. Gente, obrigado, Cezinho. Obrigado. Eu sempre falo que é um prazer poder participar contigo, né? A gente conviver aqui junto nessa bancada, tá? E com você que acompanha a TV Baixo Parnaíba sempre, aí compartilhando, seguindo. Para você que ainda não está inscrito no canal, já corre lá, se inscreve. Quem não está seguindo pelo nosso Instagram, aproveite para estar aí já fazendo essa participação também. Porque hoje a coisa é bem diferente. Bem diferente. A gente costuma vir para cá, né? Hoje a gente tem uma pessoa que primeiro, é super especial porque ela fala muito e garante essa coisa do Nordeste. Nordeste, né? E aí, por ser chapadinhense, toda uma raiz, toda uma história, Zezinho, tá fora daqui, mas veio fazer essa visitinha básica ali para dar aquela carga na bateria, como a gente sempre fala. A gente tem hoje aqui a Joelma de Oliveira, que é atriz, que é formada em marketing, que é fisioterapeuta, que tem um estúdio de produção, então termina tendo ali uma série de ferramentas que termina fazendo essa mulher ser tão forte. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Joelma. Obrigada. E somos 3 podcasts juntos aqui, né? Entrevistadores. Pois é. Certo, Tá todo mundo em casa. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. E é a minha primeira entrevista. Gente, meu Deus. Não sabia. Eu nunca fui entrevistada. Assim, sempre eu sou a pessoa que pergunta, né? Certo. Eu sou a pessoa que elabora tudo. Aí faz a Então, impressão. não, agora eu sei o que é que os meus convidados sentem quando eles chegam assim falando, ai, tô nervoso. Depois vai conversando e vai passando, né? Não, eu tô fingindo costume, gente, porque eu tô nervosa. tá certo. Joelma, filha de Chapadinha, você sai daqui com que idade? Quem é sua mãe, seu pai? Quantos irmãos? Faça um pouco da tua família irmãos, aqui. eu vou perder as contas. É, né? Mas eu sou Joelma de Oliveira, nasci em Chapadinha, aqui em Chapadinha, no Maranhão. A primeira lembrança que eu tenho da infância é ali no bairro Aparecida. Nasceu no APA ou nasceu na zona rural ou foi aqui no APA? Foi a APA, né? APA é o hospital. O hospital. Pontes de Olha, Aguiar. Pontes de Aguiar, eu conheço, é porque mudou o nome? Não, mas porque são as siglas. Antônio Pontes de Aguiar. Interessante, não sabia. Nasci lá e a minha infância foi ali naquela rua. Qual o nome, mãe? Minha mãe tá aqui, gente. Você tá nos bastidores, não quer ser mostrado. Né? O nome daquela rua ali, ó, que a nossa casa até caiu. João Batista. Eu morei aqui nessa na João rua. Batista. Morou? Morei nela Olha também. aí, minha infância toda feliz. Nossa, eu tenho... Você tem uma referência assim de um vizinho que você conheceu na João Batista? os lembra mais não, né? famosos, o Jajá, Dona... Danúbia Carneiro também. Então, assim, nós somos vizinhos. Porque eu também, eu quando muito jovem, eu morei ali naquela rua. Na época da Danúbia morava ali na esquina com o pai, a família dela, o Júnior e tudo. Nossa, foi uma infância muito boa, porque tinha um quintal enorme, então a gente brincava muito. E eu tenho 2 irmãos, Certo. eu sou a filha do meio, então tenho o Joel, que é o mais velho, e o meu irmão mais novo, Jailson. Atualmente o Joel mora em Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde. A gente combinou essa viagem pra cá de volta juntos, então ele tá aqui comigo, em Chapadinha. Certo. E o mais novo agora foi pra Minas Gerais. Então, e meu pai, Zé Maria, a gente não tem uma relação muito próxima. Certo, que é separado da sua mãe, né? Isso, Certo. mas eu fui visitá-lo e eu conheci 3 irmãos que eu não conhecia. Legal. Eu não conhecia. O mais velho tá com 7 anos de idade, né? E eu tenho 9 anos que tô longe. Certo. Então, eu conheci os 3. Um tem 7 anos, minha irmã do meio mais nova tá com 4 e o mais novinho 3 aninhos. Então foram muitas informações nessa volta. A cidade que tá muito moderna, as escolas, eu tô... Você estudou aqui aonde? Quando você Eu estudou? estudei no Jardim Cirandinha. Certo. Tá diferente agora. Tá tudo moderno, tem playground, né? Parquinho, isso não tinha na minha época, As salas gente. todas Se tivesse, o joelho tava ralado. E eu me ralei muito subindo em árvore, em pé, nossa, eu sou cheia de cicatrizes. Certo. Mas é uma coisa que eu fiquei muito feliz, impressionada, como que as escolas estão modernas, né? Quando você saiu daqui, não tinha o bairro que sua mãe mora hoje, né? Mil casas. Tinha não, acho que não.
Ela surgiu ali em 2011. 2011, 10, 11. Mas eu vinha, em 2017 eu vim aqui, eu vim no Rio. Eu acho que no caso as duas não existiam. Não existia, era. Isso. Então eu conheci, mas também tá tudo mais moderno, assim, é algo que eu achei muito interessante e que eu fiquei feliz em ver que agora tem um espaço cultural também que não tinha. Como no Rio eu estou muito envolvida com a arte, é algo que eu consumo muito, né? Muito teatro, muita estreia de peças teatrais, muitas produções curtas. Eu tenho amigos que estão agora no Piauí gravando filme, Filhos de Ninguém, o Lucas Abar, e eu vou sair daqui e vou encontrá-lo. Você vai participar também na gravação? Não. Ah, tá. Mas a gente sempre tem contato. E aí quando eu saí daqui, inclusive, eu marquei até um bate-papo já, assim, um cafezinho com o Cícero Filho, que é o diretor do Equivida, ele quer conversar comigo. Sim. E vamos ver, né? Se tem coisas por aí, né? Vai que dá. Quem sabe? Joelma, então, e esse laudo da Joelma você atribui, a gente sempre pode atribuir a alguém da família, se é pai, se é mãe, entendeu? Porque assim, a sua mãe eu conheci, porque como a gente tem esse canal aqui em Chapadinha, né, a atuação, eu sou da externa, né, eu fico muito na rua, eu faço esse contato direto com o público, e eu gosto muito disso. Ele fica mais aqui no estúdio, mas também faz, aqui a gente é muito coringa, né, muito coringa, a gente dirige, a gente faz tudo, né, e a segunda vez que eu estou tendo contato com sua mãe, há muito tempo que a gente se fala. Que engraçado. E eu acho a tua mãe muito tímida. De onde é que sai essa Joelma assim pra cima? Botando o cabelo no rosto, pra quem não tá vendo, assim, se escondendo. De onde é que sai? Pro pai? Pra onde é? Da avó? De onde é que sai? Olha, eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia, porque realmente, acho que da família toda, eu sou a única que falo, que saio, que... Mas eu lembro que quando eu era muito criancinha, aqui ainda em Chapadinha, eu ficava fingindo ser jornalista. Ah, tá. Né? E eu acho que a gente... Termina isso. É comunicação, né? E até assim, realmente, olhando aqui, por exemplo, a tua formação, por exemplo, tu formou em marketing, tem a ver, publicidade, termina, mas aí depois tu vai lá pra fisioterapia, e aí depois resolve pra produção, no teatro, então termina fazendo uma viagem, né, por esse... não foi nada linear, não teve assim, é tudo ao mesmo tempo, né, que a vida real é isso, você vai se virando pra fazer tudo ao mesmo tempo. Faz o que dá pra fazer. E eu realmente não tenho referência de pessoas na minha família que eu olhava assim e falava, nossa, mas vocês, os próprios jornalistas da cidade que eu via na TV, assistia aquela... Tinha uma jornalista loira, que eu não lembro o nome dela, que era... Fabrícia Bogé. Eu acho que é. Então eu ficava assim, fingindo, sabe? E eu lembro que quando eu fui pro Rio, a minha primeira opção de formação seria jornalismo. Sim. Mas aí eu tinha um grande amigo próximo que se formou em jornalismo e dizia que o mercado não estava bom na época. E aí eu fiquei preocupada. Nunca ficou. Então, gente, pois é, né? Aí foi sair. Então, e eu fiquei preocupada. Eu falei, não, deixa eu ver as possibilidades. E aí eu descobri o marketing, que tá em tudo, todas as empresas precisam. E com a pandemia também foi uma profissão que ganhou muito espaço. Tinha trabalho, social media e tudo mais. Então, quando eu fui para o Rio, eu morava em Teresina, no Piauí, porque eu saí aos 12 anos de Chapadinha, mas eu não fui para o Rio, gente. Eu fui para Teresina, no Piauí. E a partir dos 12 anos de idade, eu fui adotada. Por escolha minha família conversou comigo. Então, é como se fosse uma agregada, né? Não foi por opção. Minha mãe conversou comigo, eu falei... Eu não sei de onde vem esse desejo, mas desde muito pequena, antes dos 11 anos, eu tinha vontade de sair. Eu não sei o que me motiva, não sei, gente, mas eu tinha vontade de ver a vida lá fora, de conquistar coisas que eu nem sabia dar nome pra isso. O que é que eu queria? Que desejo era esse? Eu não sabia. Mas eu fui, quando surgiu a oportunidade... Eu fui sem medo, eu falei, então eu vou. Corajosa. Eu tinha 12 anos. Então assim, hoje quando eu olho uma menina de 12 anos, é uma criança. Eu sou uma mulher adulta, olho uma menina de 12 anos como uma criança. E eu fico pensando, por que assim, sabe? Eu tive a sorte de ter pais que deixaram, porque que confiaram, acreditaram em você, né? Porque eu acho que hoje, o mundo sempre foi muito perigoso para nós mulheres. Sim. Mas eu acho que quando eu olho para trás, eu não tive essa coragem sozinha. Eles foram muito corajosos em deixar também. E aí eu morei com uma família lá.
uma coisa que acontece muito, e eu tenho até cuidado em falar sobre a minha história um pouco para não envolver muito outras pessoas, certo, né? Certo. Porque cada pessoa tem uma visão do que foi. Eu morei em algumas casas, essas pessoas vão ter uma visão do que foi aquela convivência, eu vou ter uma outra. Sim. E aí eu tenho esse cuidado, enquanto uma mulher adulta, falar olhando essa percepção da infância. Mas eu trabalhava, né? O nome correto que eu vou dar para isso é que eu era uma empregada doméstica, certo, na infância. Mas que, no resultado, você conseguiu aproveitar toda essa Totalmente. base de acolhimento dessas pessoas e conseguiu isso que era uma te opção elevar. também, né? Era uma opção, opção. Até isso muito natural. Principalmente para nós do Nordeste, isso é muito acontece natural. Muito. Depois eu fiquei sabendo que... Isso era muito normal. Talvez naquele período ainda, talvez hoje já não tanto. Tem, mas naquele período era muito mais Isso normal. também tem a ver com o desenvolvimento da cidade. Da região. Da região, porque nós temos hoje em dia mais possibilidades de ficar aqui, de se formar. Mas como eu escolhi esse caminho da arte, já não é muito uma possibilidade para mim, para eu ficar aqui, por exemplo. Quem sabe tendo uma carreira sólida, porque tem artistas que são nordestinos, que moram no Nordeste, Ceará, em outras regiões, e viajam para o Rio para fazer uma novela, fazer um filme, mas são pessoas que já têm um nome. É diferente, né? E tem gente que me cobra já, manda mensagem falando assim, se seu podcast fala sobre atores nordestinos, por que você não faz no Nordeste? Porque é muita hipocrisia a gente achar que o eixo se expandiu tanto. O eixo ainda é Rio e São Paulo. Eu recebo testes para fazer, espero passar em algum momento. Vai sim, mas, se Deus quiser. Pelo menos já estou fazendo, já é um caminho. É muito difícil você encontrar esse grupinho que faz teste. Porque existe uma panelinha que falam, né? E tudo isso é fruto do podcast. Você já fez teste para a Globo, já? Estou fazendo. Vai dar certo. E Jaelma, quando tu fala todo esse processo de ida, de estar lá, mas que tem essa coisa nordestina, ela é do sangue, né? Você não consegue tirar. E aí quando tu vem aqui, eu vou falar por conta, talvez eu já tive uma experiência dessa, quando a gente volta na sua origem, sabe? É como se desse aquela carga de bateria, sabe? E aí tu consegue... Eu olhei uns vídeos, eu estava olhando aqui uns vídeos no teu Instagram, que eu acho que nessa tua estadia, nesse momento, e tu indo para a zona rural, de Pau de Arara, que para muitos é diferente, é estranho, mas é muito normal para a gente. Sim. Mas aquilo, cara, termina te conectando muito mais ainda com essa força nordestina, com essa garra que tu tem de expressar esse sentimento. Eu até colocaria assim, por que você passou, né, fazer essa defesa do Nordeste, saindo na idade que você saiu, que poderia ter tido toda uma influência lá do Rio, chegar aqui toda carioquês, né, com a linguagem, tudo enquanto, não conhecendo mais peixe. Não tem a piadinha do peixe, você conhece? Não. Depois eu te conto, vai lá. Quem sabe faz ao vivo. A piadinha do peixe foi o seguinte, disse que a moça foi pro Rio, aí chegou quando veio de viagem, chegou, tinha um vasto peixe dentro de uma vaza, que chama bacia, né? Uhum. Aí ela disse, mamãe, que peixinho é esse? Aí quando ela meteu o dedo, aí a piranha, ai, piranha do diabo. Não sabia que era. Né? E você não fez questão, foi de ir para lá, para a zona rural, como o Japa está colocando, né? Fiz, mas, gente, vamos falar, né, da verdade. Vocês falam, você se conecta com o Nordeste novamente, mas eu fui a pessoa que negou. Não achem que eu fui assim sempre. Eu sei. Quando eu saí, e muitos nordestinos, quando vão para o Sudeste, sofrem xenofobia. E algumas pessoas, eu nem julgo muito. Que até para se defender, né? Para se defender, algumas pessoas, elas abandonam suas características para que não vire alvo. Porque quando você sai, e você é nordestino, ou pessoas do Norte também, né? Nós estamos nessa... automaticamente você é notificado de que você não é dali. Então, sofre xenofobia e tem estereótipos que são muito fortes, que eu acabo escapando um pouquinho, porque me acham pequena, você é muito pequenininha, você é delicada. E aí existem elogios que parecem elogios, mas que são xenofobia também disfarçada, né? Eu ouço muito, nossa, mas seu nariz é fino, você é nordestina? Nossa, mas você é tão delicada, pequenininha, o jeito que você fala não parece. E são pessoas que às vezes nem conhecem o Nordeste para entender que existe uma pluralidade, né?
E aí me incomodava muito isso, e principalmente, por que eu levantei essa bandeira? Porque quando eu me formei, e é o teatro que transforma a gente, é por isso que o meu sonho é que em Chapadinha tenha um teatro, para as crianças entender o que é o convívio com outras pessoas. E eu acho que ele ensina muito a gente, tira a nossa máscara, literalmente. A gente fica cru, nu, né? E lida com dores. Então, eu entendi que era uma defesa minha. Eu não falava de onde que eu era, eu tentava me misturar com as pessoas. Mas também eu sempre entendi que eu conseguia entrar nos lugares, era mais aceita, assim. Só que quando eu me formo enquanto atriz, e aí no Rio de Janeiro, para você que sonha em ser ator, eu saí daqui sem saber como que fazia. Quando fui para Teresina, Piauí, foi lá que eu comecei a ter primeiro contato com a arte, e aí surgiu esse desejo de, quero ir pro Rio fazer teatro. E aí quando eu chego lá, eu me deparo com a realidade de que não é só querer ir. Eu tive que começar a trabalhar em restaurante, e para eu começar a trabalhar lá e me formar, realizar meu sonho, levou uns 5 anos. A minha formação ela é recente. Eu peguei meu DRT, que é um registro oficial do ator, em 2023. Então é recente. Então eu tive que ter muita paciência em trabalhando em restaurante. Você não tem vida. Trabalhava, chegava na parte da manhã e saía à tarde da noite. Algumas pessoas achavam que eu já tinha desistido. Mas eu sempre tive muita paciência, muita, sempre fui devagarzinho conquistando as coisas. E aí quando eu me formo, pego esse DRT, eu olho pra mim e a gente se pergunta, assim como em várias outras profissões, e agora? E agora? Né? E agora? Quem que vai te chamar se você não for filho do dono da empresa, se você não tem parente lá no Projac, na Globo, entendeu? E aí você é uma pessoa, você não é ninguém. Quem é você? Então eu olhei pra mim e pensei, eu sou uma artista que não tem identidade, e eu acredito que quando você abandona suas raízes, suas origens, e você vira uma pessoa sem identidade, ninguém te enxerga. Você é mais uma pessoa qualquer no meio de muitas outras. E aí comecei a sentir muita saudade de casa, porque eu fiquei 9 anos sem vir em Chapadinha. E isso também tinha muito a ver com esse meu momento de entender quem eu era. Eu sonhava muito voltando aqui, fiz muita terapia. Hélio, um beijo pra você, meu psicólogo. E fiz muita terapia até pra voltar, porque foi muito difícil chegar. E eu fui sozinha, né? Tudo fiz sozinha, assim, quando eu saí aos 12 anos. Minha família conhecia a família, mas eu sozinha o tempo todo, entrando nessas famílias. Depois mudei de família, fui morar com outras pessoas, com idosos, tudo assim, criança e adolescente. Fazendo companhia, cuidando, né, praticamente. E aí quando eu me formo, eu não me sentia ninguém. E aí saudade de casa, eu comecei a ouvir muito forró. Acho que muito saudade de casa, mastruz com leite, limão com mel, tropicália, calcinha preta, Flávio José, tudo, assim, até as músicas antigas. Mais antigas. Que assim, eu vou falar, você é muito nova pra conhecer essa música. Eu conheço, o Xalala que eu botei no vídeo que viralizou, tá com mais de 500 mil de visualizações. São músicas que eu ouvi muito sentindo saudade de casa. E aí eu tava um dia malhando, gente, braço assim, na academia, ouvindo forró e tudo mais, e pensando, o que é que eu faço agora que eu me formei como atriz? Como é que eu faço testes? Como que eu posso fazer algum trabalho, né? Como é que eu posso me mostrar para o mundo? Me mostrar, né? Exatamente. E aí, lição número 1, ninguém vai te chamar para nada. Você precisa produzir, você precisa inventar suas coisas, arriscar, não ter medo, né, de se mostrar. Porque quando eu comecei, eu tenho até hate, acho chique, no YouTube, gente falando assim, essa menina aí tá perdida nessa entrevista. E é legal, porque eu ia lendo e aprendendo, isso aqui eu tenho que melhorar. Isso, melhora aqui. Ao invés de você se afundar e falar, ai meu Deus, eu sou péssimo, não vou mais fazer isso. Você vai aprendendo. E aí eu fui, e terapia, gente, ajuda muito, terapia ajuda. E aí eu tive esse insight, foi uma ideia mesmo que veio assim, foi um estalo, um pensamento de pensar o que eu poderia fazer para encontrar essas pessoas que estão aqui, assim como eu, perdidas. E eu notei também que quando eu ia fazer oficinas no Rio de Janeiro, eu não encontrava muito nordestino. São gatos pingados, assim, sabe? Encontrava uma pessoa e quando encontrava é aquela felicidade.
Porque quando a gente se encontra lá, a gente fica, nossa, é da onde? Tá. Eu nasci em tal lugar. Legal. Mesmo que seja de regiões diferentes, a gente tem muita coisa em comum, né? O cara lá pensa que... tem muita gente que fala do Nordeste e ele fala assim, eu moro lá em Alagoas, e o cara no Maranhão sai, meu irmão, tu tem noção da distância que é? Eles acham que é um prédio de 9 andares. Tá aí você desce pra pedir um junto, cafezinho assim pro cara, que tá embaixo. Então tu roda 2.500 quilômetros pra chegar lá onde o cara tá. Nossa, sim. Então é Nordeste. Sem falar que muda muito a cultura, né? Fala, a linguagem. A gente no Maranhão, por si só, já é diferente pra caramba. Quando você dá esse... Que aí você disse, não, eu sou nordestina, vou assumir a minha identidade nordestina. De que você lembrou? Você lembrou de comida, você lembrou da cultura, é claro, mas assim, aquela coisa assim... Da comidinha da mamãe, do café com farinha de puba. Eu fiz uma lista antes de vir das coisas que eu queria muito comer. Certo. E a gente tá indo, assim. Atrás, né? O peixe que vocês viram no vídeo, frito, era meu. Eu tava com muita vontade de comer um peixe no interior, com a farinha. Fava, que a gente ainda vai ter que fazer, certo. Uma fava. O azeite de coco de babaçu, que tem um cheiro delicioso. Se você souber que eu só como temperado com ele. Muito bom, delícia. E Joelma, esse processo todo, e aí tu chega lá, como é que tu... E aí eu tava olhando aqui o teu podcast, né? Tu traz ali muitos personagens, né, com essa linguagem nordestina, seja na escrita, o cara que tá aí com o livro, sim. Ou que tá no filme, ou que tá produzindo, ou que já produziu. Ali, esse processo tem te elevado bastante, né? São portas que vão abrindo, perfeito. Uma conexão com a outra. Sim, quando eu falo que eu tenho esse pensamento, juro pra vocês, assim, parece... Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu estava inspirado, estava no chuveiro e tive uma ideia? Foi assim, a ideia veio pronta na minha cabeça. Não foi um rascunho, não foi um esboço de que, nossa, eu podia fazer, mas o que eu poderia fazer? Eu juro pra vocês que veio assim, entrevistas, podcast. E eu estava malhando, eu fiquei ansiosa, eu fiquei nervosa, porque parecia... E eu acho que não sei explicar, gente, mas realmente foi isso que veio na minha cabeça. E eu abracei de imediato, eu abandonei o treino, corri para casa. Na época eu morava com uma pessoa, um parceiro meu, Daniel Melo, que nós não somos um casal atualmente, mas que a gente ainda trabalha juntos. Então quem produz tudo aquilo ali, a fotografia do podcast é o Daniel Melo, na Arte Inside Filmes. Sem ele, não teria conseguido metade das coisas que a gente conseguiu com esse projeto, porque... Vocês percebem que é muito profissional o trabalho que ele faz. E isso chama muita atenção de artistas grandes que estão lá, né? Porque a gente convida, é mais fácil eles aceitarem, porque percebe que é uma coisa tem uma profissional. Cara, tem toda uma... E vai ganhando autoridade, né, no espaço. E aí, quando eu penso num bate-papo, como eu sou do marketing, a gente vai pesquisar bastante coisa. Acho que o jornalismo também é assim, você vai fazer todo um planejamento. E eu vou pesquisar se tem alguém fazendo isso. Porque podcast nós temos muitos hoje em dia. Sim. São muitos, é um mercado cheio. Então, quem são os meus concorrentes? Quem que está fazendo isso? E aí eu sento, pesquiso bastante e descubro que não tinha nenhum podcast tão nichado. Porque nós temos podcasts espalhados no Nordeste. Sim. E aí eu crio um que é voltado para o teatro, televisão e cinema. Para bater um papo e mostrar o rosto desses artistas nordestinos que estão no Sudeste, mas que o meu sonho também é fazer uma tour. Era a minha dor. Essas pessoas, elas estão escondidas. Quem são essas pessoas? Porque algumas pessoas começam a seguir porque vê um rosto conhecido, né? Emiliano Dávila, Tadeu Melo. Vem muita gente aí legal. A teiazinha vai ali se conectando, né? E vai somando um com o outro. Isso, só que a gente também traz pessoas que vocês vão assistir e não vão conhecer. Falar, quem é esse artista? Porque não tá na TV, não tá no cinema, mas às vezes tá fazendo uma peça teatral. Tem um amigo agora, o Bruno Souza, que eu entrevistei ele, inclusive, há muito tempo, ano passado. E agora ele tá rodando o Nordeste com um espetáculo falando sobre a vida de Luiz Gonzaga. Então, são pessoas que não estão na mídia. E muitas, que eu fico muito feliz, eu já recebi esse feedback, alguns artistas que vêm, conversam com a gente, são chamados para alguma coisa. Eu tenho um colega que falou, Joelma, tal pessoa assistiu um corte nosso e me chamou para fazer um trabalho. Porra, bacana. Eu falei, gente, é o máximo, nossa, é muito melhor do que comemorar seguidores, sabe? Isso é muito bom.
E aí, o mais legal é que a gente tem produtores, diretores, roteiristas seguindo o podcast. Produtores da Globo. É produtor de elenco, são as pessoas que ficam de olho. Então, o podcast, na minha concepção, para além de ser uma página em um podcast, ele está virando até um lugar em que a gente coloca... Uma vitrine que as pessoas estão olhando ali para saber, né? Com duas condições, né? Sim ou não, né? Exatamente. E aí a pessoa tem a possibilidade de pesquisar sobre aquele artista que está falando, que às vezes fala de uma peça, um projeto, e as pessoas vão lá, a gente divulga peças teatrais que estão acontecendo também. E, como eu falei para vocês no início, já recebi críticas, assim, por que você não faz no Nordeste o podcast? Gente, infelizmente, vamos ser realistas. Se eu tivesse começado esse projeto no Nordeste, será que ele seria tão valorizado quanto ele é agora, porque é feito num eixo em que as pessoas estão assistindo, estão olhando? Eu acredito que não. A gente tende a aceitar mais as pessoas que conquistam algo lá fora, o que é exportado, infelizmente, porque aquela síndrome do vira-lata, né? A gente precisa olhar mais para quem está fazendo aqui e valorizar também artistas locais. Só que eu não esqueci da minha região, porque o meu sonho é ter patrocínio e fazer tour. Meu sonho é pegar assim, nosso equipamento aí para estúdios no Rio Grande do Norte, em Fortaleza, rodar e bater um papo com pessoas que não têm poder, né, financeiro para viajar para o Sudeste. E outra coisa, eu moro numa região em que os artistas estão indo o tempo todo para lá, ou para trabalhar ou fazer teste. Os testes que chegam para mim é São Paulo, Rio de Janeiro. Se eu morasse aqui, como que eu iria entrevistar esses artistas? Que, na verdade, Joelma, ainda, por mais que se queira que essa coisa tenha sido desconectada, ainda não é verdade. E aí, em fala, você pode projetar isso, mas na real, a gente ainda sabe que as coisas chegam lá no Sul. Com a internet isso mudou muito ainda, mas ainda na realidade, na física, ainda é assim. Chega no Sul, aí tá lá em São Paulo, tá lá no Sudeste de Janeiro. O Brasil tem assim, o sertanejo chega na região do Goiás, né? Hoje o cara, quando quer ser um cantor famoso, pode ir pra lá. Ele vai ter que ir pra lá. O forró corre pro Ceará, né? O humor e tal. Então, essa questão do artista de teatro, de filmes, embora a gente tenha aqui, como você mencionou agora há pouco, o diretor do Arquivida aqui na nossa região. Cícero Filho, mas na maioria das vezes é Rio. O cara foi lá, ganhou estrutura, habilidade da prática, e aí ele volta porque ele olha assim, cara, lá eu tenho uma munição. Mas eu tenho arma para poder usar isso. Querendo Enquanto não, você aqui, talvez você não tivesse esse currículo fortalece. Por exemplo, a Joelma hoje, com a formação que ela tem, com o conhecimento que ela tem, com esse feedback que ela tem com as pessoas, isso dá um know-how para ela chegar e falar com propriedade, com experiência. Certeza. Entendeu? Tu chega hoje em qualquer região do Nordeste, com a base que tu tem, tu consegue esse projeto teu, né? Fácil. Porque tu tem experiência. Sim, mas aqui tu teria feito muito, talvez não conseguisse se tivesse aqui, porque se você for olhar, a maioria das figuras nordestinas que estão bem, esses caras fizeram esse caminho. Exato, perfeito. E existem artistas como Silvério Pereira, que está fazendo um grande sucesso, que ele escolheu morar ainda, não lembro se é Ceará, mas ele mora no Nordeste. E muitos artistas querem fazer isso, né? Morar na sua região e ir para São Paulo, Rio, só para fazer algum trabalho e depois voltar. Porém, isso requer ter um dinheiro, gente. Tem toda uma estrutura. Imagina, eu morar, mesmo que seja na capital, em São Luís, e ficar viajando toda semana para São Paulo, Rio, só para fazer teste, porque é isso, você faz teste, não é garantia de você passar. Depois que você passa, você ganha um dinheiro, e aquele dinheiro, aquele trabalho tem um prazo para acabar. Então, financeiramente, é mais confortável para eu estar lá, fazendo essas conexões. E eu realmente faço conexões que eu nunca imaginei na minha vida, assim. E aí o projeto nasce e eu sou muito ousada. Desde o início eu já mando convite pra gente grande. Quando eu tava com 300 seguidores, o que eu fazia? Eu olhava a peça teatral. Primeiro que eu tava mapeando todos os artistas, né? Todos que eu queria bater um papo. Olhava onde que ele estaria, aquele ator, tipo Tadeu Mello. Eu não mandei só mensagem, eu fui lá assistir a peça teatral dele. Esperei ele na saída do teatro,
me apresentei, eu sou Joelma, eu tenho um podcast, eu tinha mandado uma mensagem pra você antes, mas acho que você não viu porque estava ocupado, queria te convidar. E aí eu fui, chamei, ele me passou o número dele, o WhatsApp ali na saída do teatro, e aí depois eu já marquei. Então eu fazia esse movimento. Hoje, graças a Deus, eu já mando uma mensagem, um convite, a pessoa já fala, poxa, certo. Eu conheço, meus amigos já passaram aí, claro que eu vou. É totalmente diferente. A sua história está parecendo com a do Casé TV. O Casé TV disse que quando ele montou o projeto, ele tinha acho que não tinha nem 1.000 seguidores. Amei, gente. E aí, o que aconteceu? Eles que iam atrás porque o dele é futebol. O jogador falando, tá, não grava. Aí o Zico eu gravo. O Zico grava com ele chamou o Zico de pai. Aí ele disse, rapaz, eu já o Zico já gravou contigo, então eu vou. Isso. Gente, então totalmente. Referência. Referência, né? Vira e eu tenho pessoas já no barzinho, assim, na Lapa, amigos ou... Minto, pessoas que eu conheci na hora, que falavam assim, nossa, outro dia a gente tava lá no Ceará e falando do teu podcast no barzinho. Eu fiquei, gente, que orgulho, é o boca a boca, e é referência, sabe? E uma coisa que me deixou muito feliz é que eu tive um letramento que eu não tinha, e aí o fortalecimento dessas raízes que a gente falou no início, de por que eu levanto essa bandeira, porque quando eu me reconheci enquanto artista nordestina, maranhense, chapadiense, que eu adoro falar que é maranhense porque eu acho muito chique, assim, acho que se eu não fosse nordestina, eu seria nortista, porque as nossas culturas conversam muito. São próximos. E algumas pessoas olham isso com um desprezo de que, olha, quanta pobreza, sem romantizar, a gente precisa sim ter uma assistência do governo, muitas coisas melhoraram, e a gente tem um passado de muita luta, pessoas que tiveram fome, mas que misturado a isso existem as nossas raízes. Então um vídeo que eu postei que está viralizando, tem comentário de gente falando assim, nossa, vocês estão aplaudindo essa pobreza. E por que ele viralizou? A maioria dos comentários são positivos, porque a gente vê dentro daquilo a beleza da nossa cultura, das visitas que a gente fazia para nossa avó. Sim. Inclusive a minha avó tá vindo amanhã, porque eu fiquei mandando mensagem, gente, mãe Bia, fala pra mim, porque ela não tem celular. Minha avó e meu tio, eles vivem no interior, na zona sem rural, celular, sem comunicação. E tem Wi-Fi, tá, gente? Não é porque eles, não tem condição, eles não querem, eles vivem na paz do mundo. Comendo comida natural, eu comi o arroz do meu tio da roça. Você comentou sobre o cuscuz feito no pano na panela. O arrozinho pisado do pilão pra fazer. E eu pisei, eu acordei antes das 6 da manhã, porque eu vi meu tio já trabalhando, uma coisa que não existe lá no Sudeste, gente. E aí eu já levantei, falei, tem que aproveitar todos esses momentos. E aí pisei um pouquinho ali, ele gravou. E eu quis registrar mesmo, porque eu sinto que faltava mais alguma coisa para, além de ter o podcast, muita gente que passa ali na nossa mesa de bate-papo não sabe da minha história. Muita gente veio de zona rural e outros não são todos os que vieram de zona. Tem gente que não tem contato com o interior. E é normal. É normal, mas aí vem pessoas que é de uma geração anterior à minha, como o Tadeu Melo, o César Ferrário, e aí eles falam de uma vida do interior, eu reconheço, eu sei o que é aquilo. Então a conversa é muito mais familiar entre a gente aqui, a gente sabe o que é aquilo que a pessoa está falando, vocês sabem sobre o que eu estou falando. Sim. E aí a conversa é muito mais gostosa, tem muito mais papo. Mas eu sinto que faltava as pessoas de lá saberem quem eu sou. Então, quando eu fiz essa edição muito rápida ali no café da manhã, não foi nem elaborada. É por isso que falam, né? Às vezes as pessoas fazem um vídeo 4 horas, demora e o algoritmo não entrega. Fiz muito rápido, postei, e aí eu me senti como se estivesse falando para as pessoas que me conhecem no Sudeste, mas quem não conhece é Joelma de verdade. De entender de onde eu sou. Sobre o seu vídeo, a minha esposa, cadê? Você já conversou com a menina, a atriz que está aqui na cidade? Isso não é porque a minha sobrinha curtiu um vídeo dela e eu vi ela subindo num pau de arara. Que a gente chama aquele pau de arara, gente, é um carro transporte que vai transporte que é normal. Só naquela região que você vai para ali, parece que são 9 carros por dia. O meu pai ainda hoje viaja, só não viaja mais porque eu faço questão de buscá-lo. Mais confortável. Mas é mais confortável porque ele tem 82 anos. Mas ele chama aqui carro da linha.
Eu vou pegar o carro da linha. Eu sei que também tem motoristas que não querem que chame de pau de arara. Pau de arara, carro de É linha. mais tradicional para nós aqui, carro da linha. Carro da linha. Carro da linha. Carro da Olha o linha. carro da linha. Tá passando. E Joel, Vai pra e às onde? vezes eu Pra saio região daqui 5 tal. da manhã, porque eu tenho essa facilidade de acordar cedo, né? Que eu levanto 15 para as 5 Que para isso, fazer uma sim. caminhadinha. E aí, durmo cedo, né? Aí, Tá. Então, o que eu faço? Às vezes eu vou, eles já estão vindo. Então eu calculo lá da zona rural onde você foi, que é o Lobo, para aquela 4 da região. manhã, por aí. Quando eles saem, acho que é às 3. Às 3, para 3 poder horas começar para a estar pegar aqui, pessoal. para vir pegar fazer... aqui. Aí eles ficam ali, nós chamamos ali o posto Alvorada, mas aqui, ali é conhecido como Bomba do Sansão, onde fica onde eles vão... A rodoviária Como é que deles. os aviões fazem? Taxiar, né? Onde eles ficam lá. Ali é a E rodoviária tudo enquanto. E deles. ali já tem toda uma... Ali eu acho que seria mais tempo, João, até para a gente fazer um trabalho ali, para você ver a dinâmica. Eles compram numa determinada loja, tipo assim, vamos comprou tanto saco de cimento, vai deixar no carro de fulano e tal. A loja já sabe quem é o motorista, olha, tu vai deixar em lugar tal. Eu vi, tá? Eu tava quanto, observando né? tudo. Pois é, Ia eles parando param, em casa eles e param, tem um entregador. tem as duas Tem regiões entregador. ali naquela área ali. Ah, o carro que vai pra zona rural, tipo a sua, lá pro Lobo, não sei pra lá. O do meu pai é carro Formiga. fulano, É. então ele para em tal ponto, na esquina tal. Aí Então deixa lá. as pessoas já sabem. Ah, ó, o cara comprou, o entregador vai lá, deixa lá, e é pra entregar pra fulano, às vezes o dono não tá ali. Então tem toda essa dinâmica, essa logística que dá certinho. Dá certinho. No tá final legal. dá vi. certo. Dá legal. Eu vi, e aí eu até fiz um stories assim, que eu marquei belezinha, a prefeitura, elas viram que eu vi. E não foi uma crítica, foi um comentário assim de melhoria, porque você falou, e eu concordo, a minha avó tá com 87, né, mãe? 86 anos de idade, e ela vem amanhã, e eu perguntei, pelo amor de Deus, mãe, ela vem onde? Lá atrás não tem como, porque dá uns pulos, balança pula, muito. estrada Ela falou, cheia ela de vem na buraco. cabine, que é na Na parte parte do ali. confortável. Então eu defendi que... E aí teve um seguidor que mandou uma mensagem pra mim, eu achei uma ideia maravilhosa, que é esses carros, de certa maneira, ainda é uma tradição, tem uma Sim. memória afetiva muito Sim, grande. sim, sim. E aí quando eu gravo, tem gente que olhou com um olhar de... Pouquíssimas pessoas, a maioria Vamos olhou fazer assim, o nossa, seguinte, isso um aí é olhar de falta de conhecimento. Pronto. falta de conhecimento, Pra gente não ser aqui tão- julgar, É, É porque assim, julgando. tem dois pontos que o pessoal fala muito, que eu discordo demais, que é, quando se fala do Nordeste, assistencialismo, não sei o quê, não sei o quê. Pobreza. Meu irmão, tá falando porque tu não viveu, porque tu não tá necessitando. Tu fala, ela questiona uma situação e a gente fala, cara, é 60 quilômetros, 50 quilômetros. Vem em Gente, a cima minha do bunda carro tava de linha, dolorida já. pega um carro da linha 3 da manhã lá no início da linha, pra tu saber E quanto ainda é pago. pago. É pago. Vocês pagaram quanto, por exemplo? Até que não foi caro não, foi R$30. Bom, você falou assim, vamos aqui, nós aqui, R$30, isso, dependendo da condição da pessoa, né, não é tanto dinheiro, mas você calcula, eles pagam R$30, aí eles pagam os Bagagem. as Os objetos, bagagens, bagagens. É isso a gente não E paga. aí, no final das contas, eles têm uma despesa considerável para quem está lá na zona rural. sim. Mas qual foi a sua proposta que você fez no História Então, Marcando? nem fui eu, foi um seguidor que falou assim, que eu falei assim, talvez seria interessante ter pelo menos um carro, um ônibus, sabe? Porque eu já vi isso antes em outras regiões, um ônibus que fizesse essa viagem, que tivesse um horário fixo e um dia fixo, que fosse focado para crianças, mulheres e idosos. E Joel, eu ainda vou mais além. Eu acho que o município deveria financiar ônibus para essas pessoas que Perfeito, estão é têm esses isso. carros. É que eu ainda tô Não sendo era nem assim, de ó. graça. Ela quer participar com a gente? Bora botar aqui uma Vem, câmera para mãe. ela. gente. Minha mãe defende que seja de graça. Tu sabe por Já quê? existiu aqui no Sabe por quê passado. que não deu certo, Joelma? Porque as pessoas queriam avacalhar. Por ser de graça, queriam entrar para fazer... É de De graça. eu vou... Pessoas que não Jura precisavam. que já existe? Já existiu. Aí teria que ter uma fiscalização, É, né? Mas é mais complexo. Sim. A minha ideia... Vamos discutir isso aqui Eu agora? adorei, eu adoro. A minha ideia é o seguinte, por exemplo, o Zezinho Lima aqui, ele tem um pau de arara. Então, vamos financiar um ônibus para ele fazer esse trabalho? Seu fulano. Não dá 20 carros desses aqui no município. Seria Inclusive, pouco. o governo federal agora lançou um projeto para financiamento de Uber, de Aham. moto, não sei o que. Olha, não sei o não quê. sabia. Então, a prefeitura poderia ser o... Como é que a gente chama? Validador. Eu gostei muito do nome. É validador. É o do nome financiamento, nordestino, ó. né? Validador. O validador, que é o que faz ali que vai assinar sendo responsável. E o cara comprava um ônibus bacana, com gavetas embaixo, com ar-condicionado,
para a pessoa poder ir e vir. Ficaria uma coisa, seria um sonho, ficaria uma coisa bacana. Mas quem sabe, né? Temos um mundo realista, o ideal e o realista. O realista, né? Pronto. E aí mantinha assim, ó, o cara terminou o mandato, o cara ficou, a prefeitura ficaria com o ônibus, da Câmara, porque seria uma coisa maior do que o mandato. Do mandato, Não, ficaria permanente o carro projeto, a conta é sua, você vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Se você pagar, você vai devolver pro banco. Apenas essa pessoa que vai avalizar esse financiamento, junto à entidade lá financeira e tal. Então, assim, não consegue fazer para todos? Faríamos maiores. É possível. E aí, quando eu falo, existem, gente, também existe em qualquer lugar. Lá no Rio existe isso, de quebrarem ônibus, de quebrarem transporte, de pintarem as estátuas na rua. E aí tem multa, tem câmeras para fiscalizar, para multar. Que aí você tira do bolso da pessoa que cometeu um vandalismo, talvez ela pense antes de cometer algo, né? Um crime desse. Mas eu fiz questão, e aí eu tenho até uma prima que mandou mensagem pra minha mãe: Maria, tu vai deixar Joelma ir no Pau de Arara? Eu falei, gente, eu quero ir, porque pra mim não adianta nada vir aqui e ficar indo pros lugares, chamar um Uber, fora e não da sentir. Real. Porque eu acho que se você vai, seja na nossa região ou em outras, entender a cultura, como que aquelas pessoas vivem, isso é até um ato de respeito, para que a gente possa fazer algum comentário. Se eu falei que poderia no Stories ter um transporte mais confortável, é porque eu vivi aquilo. Eu cheguei com o glúteo dolorido, entendeu? No final da minha viagem. E aí eu também percebi um outro lado, que essas pessoas ganham dinheiro com isso também. Quem está fazendo o transporte fazendo essas viagens, também é um trabalho da pessoa. Exatamente. E aí como que faria esse equilíbrio, né? Porque talvez a pessoa poderia continuar fazendo a entrega de produtos, abrir mais espaço no carro para entregar mais coisas, não sei. Só que eu vi mulheres com crianças no colo, sentadas do meu lado, grávidas, e a gente passou por lugares que a questão da estrada, que eu acho que já melhorou muito. Já peguei uma estrada muito mais complicada. A estrada a tendência é melhorar, imagino. Mas ela e o motorista foi maravilhoso, que ele ia com calma. Mas teve uns lugares que a gente subia assim, ó. E eu ficava, meu Deus do céu. Quase batendo no teto. É a vida real, a vida real. E então foi importante. E aí algo importante também, que o carro de linha, o carro da linha, o famoso Pau de Arara, como o Pau de Arara conhece. Mas pra gente é o carro da linha. O carro da linha, que nacionalmente o povo conhece como Pau de Arara, por uma questão cultural. Da nossa região. Eu acho que ele não deveria acabar, porque é isso, talvez. E aí essa pessoa falou, sabe o quê? Poderiam ter sim os ônibus mais confortáveis, mas manter os carros como algo turístico. Para quem vier, poder viajar por escolha. E criar aí, Joelma, o turismo ecológico, exatamente, né? Tipo assim, a Joelma vem, quer passar um final de semana na zona rural com uma turma. E aí lá o cara tem um local para oferecer justamente essa comida que a gente fala, que é a tripinha de porco frita, que é o peixe assado na brasa, que é a galinha caipira. Você pode pescar, que é o molho no leite de coco. O gongo frito. Você comeu gongo frito? Minha, não tive coragem, não. Gente, eu fiquei com pena dos bichinhos. Mas você sabe de proteína, então? Proteína, porque como eles se alimentam só do coco, só do coco, então é uma maravilha. Ela dizem que é doce, né? Não é doce. Joelma, qual é, depois desse processo todo, a lição que tu vai voltar levando para melhorar essa base que já existia depois desse passeio, depois de ver família? Então, primeiro eu tô feliz porque eu tô recebendo muitas mensagens e pessoas de lá falando: nossa, eu tô adorando acompanhar a tua viagem, porque eu tô fazendo quase uma cobertura, né? De vez em quando eu mostro um prato, mostro uma rua, faço um vídeo rapidinho da cidade, das ruas. E aí é como se eu tivesse primeiro que me abrindo para quem eu realmente sou. E muita gente comentando algo que eu tinha quando eu era bem mais nova, que eu fui pra lá. Eu tinha 19 anos de idade, 18 anos de idade quando eu cheguei lá. E era um momento que eu tava também me fechando, eu não falava sobre a minha cultura. E aí, essa é uma virada de chave. No momento em que quando eu percebo... as pessoas te conhecerem melhor, isso facilita com a tua presença lá. E a comunicação, e o meu projeto. E outra coisa, é que eu entendi que quando você não tem vergonha de ser quem você
e as pessoas te conhecem, elas te abraçam mais. Aí aumentou o número de seguidores, aumentou gente interessada no projeto. E eu tenho certeza que os convidados, depois de assistir um pedaço, porque é um recorte muito pequeno, né? Um vídeo de 1 minuto e 30 segundos. Mas eu senti que eu estou mostrando quem eu sou, que eu faço parte desse movimento. O meu sonho atual, que a gente ainda não tem, nós temos apoios no podcast, mas eu tô atrás de patrocínio. Que é diferente de apoios. É diferente, né? é muito mais difícil patrocínio, porque mexe no bolso das pessoas. Mas eu quero um dia fazer viagem, sabe? Entrevistando. E nós temos convidados muito grandes que Elba Ramalho segue nosso projeto, já conversei com ela, provavelmente ela vem aí. Jesuíta Barbosa, muita gente, sabe, passando. Top. E o que facilita é estar lá. Sim. Então, acho que o que fica acredito que o que fica mais forte, mostrar quem eu sou, a minha cidade, não só o reconhecimento e até validação. As pessoas te conectam, mas a gente se conecta melhor. É isso. A pessoa que sentar na minha mesa e ver, sabe, de onde eu sou, ela vai conversar comigo tranquilamente, essa pessoa também. Porque já passou ou eu tenho curiosidade? Isso, porque tem uns convidados que são, que tem uma idade maior que a minha, que senta de frente por mim, talvez ele imagine que essa menina aqui que vai conversar comigo. Que meninazinha saliente, né? O que ela viveu pra saber disso? Então, a gente acaba se tornando ali igual, sabe? Não pela idade, mas através da nossa cultura. Gente, eu falo demais. No meu podcast eu mal falo. Eu deixo a pessoa falar. Mas você aqui hoje é entrevistado. Mas eu nunca falei tanto na minha vida. É pra falar mesmo. Não, mas é legal isso, porque tu passa num processo agora, e aí eu acho que eu posso falar isso, porque eu já vivi essa experiência quando lá estive, por alguns anos também, e aí a gente, é muito dolorido isso. É muito difícil, numa terra distante, onde a gente da maneira que é visto, porque não tem um bom olhar pra gente, né? Quem tá indo do Nordeste, eles chamam lá a gente, eles acham que tudo isso aqui é Norte, então todo mundo... Tá todo mundo passando fome, por isso que tá indo pra lá. Tá lá e tudo, então é olhado dessa forma. Então, imagina quando tu entra nesse espaço, e aí eu que vinha do segmento de fotografia, o convívio é diferente, as pessoas não têm portas abertas facilmente para você que tem que arrombar. Você tem que estar ali batendo. Arrombar, não é nem batendo não, gente. Tem que chegar horrível. Com pesão assim. É muito difícil, então assim, quando você consegue romper essa barreira, cara, você é um herói. Talvez não para muitos, mas para vocês já tem que se considerar dessa forma, tá? E assim, muito importante que você falou, porque às vezes a gente acha que vencer ou conquistar alguma coisa. Eu sou uma atriz, eu tenho um DRT, mas eu ainda não fiz a novela da Globo. E algumas pessoas que, você não chegou lá porque você ainda não tá na TV. Já foi uma conquista e algo que é através do meu projeto que eu chego em lugares que eu sei que eu sou convidada por causa desse movimento que eu tô fazendo junto com o Daniel, o Melo e a nossa equipe que tá lá, porque a nossa equipe é um abraço de todo mundo, é formada de paulista, carioca e nordestino. Então, assim, são pessoas se juntando da outras regiões, porque é importante falar também que não existe só o ataque, não existe só a xenofobia, existem as pessoas boas, né, que você encontra. Eu conheço muita gente boa, gente, vocês não têm noção da quantidade de gente boa que me abraça no Rio de Janeiro. E é por isso que eu saí daqui sozinha pra lá, não tinha parente, amigos. Como diz, não tinha parente nem aderente. Ninguém. E aí eu descobri, por conta dessa repercussão de algumas entrevistas que eu fiz, aí saiu a matéria na tua página e na do William. Sim. Saiu juntas assim. Eu descobri que eu tenho 2 irmãs morando no Rio que eu não conhecia. Meu pai foi fazendo filhos por aí. E aí eu descobri, eu falei, nossa, eu passei todos esses anos achando que eu estava completamente sozinha. De certa maneira ele estava, porque eu não tive tanto apoio. Minha família não tem um poder aquisitivo. Mas por a questão financeira mesmo, sim. Né? Financeira, né? E aí eu fui me virando em restaurantes. Nega, né? Não nego, eu fui me virando em restaurantes, fui me virando com tudo que dava. E hoje eu não sou CNPJ, era uma coisa que eu precisava sair do CLT, porque me prendia.
E às vezes eu preciso fazer um teste, passo o dia inteiro fazendo teste, às vezes tem que viajar para gravar alguma coisa. E aí, sendo meio no marketing, publicidade, eu consigo conciliar a minha vida. E era uma realidade muito distante, porque como que eu vou conseguir ter dinheiro para viver no Rio de Janeiro? E como que eu vou conseguir fazer a arte? Então, foi muita paciência, assim. E aí, então, são muitas, não existe uma única história, gente. São muitas camadas sobre eu me sentir... eu nunca tive essa sensação que muitas pessoas comentam, inclusive no ator nordestino, de se sentirem não pertencentes de um lugar, sabe? De chegar no Rio e se sentir perdido. Já foi na feira de São Cristóvão? Vou direto. Ou antigamente, como que tu acha que eu faço a manutenção fora do Nordeste? Na Feira dos Paraíba, como antes a gente costumava dizer, porque eu sou da geração que a feira não era daquela forma, era a feira mesmo, era a Feira dos Paraíba. Lá tem muito shows. Não tinha, forró. E aí depois fizeram, modernizaram, toda uma coisa mas bem não tinha moderna. shows? Não, tinha, mas era feito em volta daquele pavilhão, não era dentro, como é hoje. Ah, não era fechada. Não, aí já existia aquilo ali, aquele monumento, porém, o evento não acontecia dentro. Só que a coisa cresceu tanto que o governo do estado olhou e falou, prefeitura, a gente, vamos ter que fazer algo, porque é muita gente aqui. Tu vê que o nordestino domina quando ele chega. E aí houve lá, hoje é o pavilhão do Luiz Gonzaga e tal, e aí a mídia foi toda para cima, os atores, a cultura nordestina foi ali para dentro, e aí isso ficou muito grande. Hoje, quem não vai no Rio de Janeiro, seja nordestino indo lá, ou alguém que vem de fora que não vai lá, fica triste. O último do programa do Cezinho Grossman, Altas Horas. Não sei se você assistiu. Já assisti. O último agora, a última edição. Não assisti, não. O que tinha de forrozeiro nordestino, o que tinha de... Sendo mais valorizado. Caramba, muita coisa. Era calcinha preta, ver se eu consigo... Mano Walter, vou aqui... Aquela atriz que toca sanfona, Lucy Alves, foi quem foi mais. Foi, gente. A Lucy vai lá também. E aí, caramba, e essa questão de falar, e o Serginho dá muito espaço. Muito espaço, e ali o pessoal, todo mundo ali, cara, coisa fantástica. Teria uma manhã toda aqui pra conversar. Gente, e o interessante é que a gente vê que existe, que falam, um hype nesse momento. E isso começou ao 2023 para cá, foi uma das percepções que eu tive também, de que a gente estava com mais produções. No cinema a gente tem um destaque maior. E aí vai agora pro Oscar com o Wagner Moura. Cara, encantador. O Kleber Mendonça Filho. Então, quando a gente fala de cinema, o Nordeste, eu considero um polo muito forte, que é diferente do eixo Rio e São Paulo para novelas, por exemplo. E aí, quem sabe um dia, no futuro, a gente não consiga criar dentro do Nordeste um estúdio, assim, como SBT ou Globo, para produções nordestinas. Eu acho que isso não vai demorar um processo. Não, é por conta dessa base que ela está crescendo. Faz uma observação muito boa. Essa coisa novela, eu acho que não. Mas essa coisa filme, porque tem crescido de maneira muito grande, com uma cara muito nordestina, que não tem conexão isso ser construído em uma outra região. Perfeito. Que precisa ser construído. A Hollywood vai ser no Nordeste. Que seja uma região do Nordeste. A Hollywood pois nordestina. Nordestina, que é uma cidade onde se foi. Nós não temos aquela encenação de vários filmes. A Semana Santa, né? Sim. Ainda tem. Ainda acontece. Aqui em São Luís, no Anjo da Guarda, tem um local que é feito tem muita coisa. São Luís tem crescido forte. São Luís tem crescido muito também com os atores que estão aí também lutando. Tem a questão do reggae, a questão do Bumba Meu Boi. São coisas assim que não tem como fugir. As pessoas se encantam. Mas o que me deixa assim feliz e orgulhoso é de uma pessoa, pela minha idade, eu vou te chamar de menina, essa meninazinha atrevida que sai, que dá esse e aqui eu vou por aqui. Então eu quero te parabenizar por isso. Obrigada. Desejar assim, sabe, tudo de bom. Para mim, meu maior orgulho é eu estar sentado lá no meu sofá e te ver na tela de qualquer uma TV. Mas também o meu orgulho será maior ainda que eu ver com você com essas ideias, com esses projetos, né, que ajudam a transformar, melhorar. Nosso país já melhorou muito nessa geração. E acredito que vai melhorar contando com pessoas como você. Corajosa. Coragem de nordestina porreta mesmo, né?
Né? Como a gente fala, aquele morder na ponta da corda e segurar e... Às vezes eu estou aqui com o meu parceiro aqui, que a gente passa por várias dificuldades também no nosso projeto, que começa um projeto mesmo arrastando assim, e aí a gente conversa aqui de que ninguém tem tempo para chorar. Não tem tempo para chorar, que é pra frente. A gente faz e não consigo passar, dê a volta, passe por cima, sabe? Chega lá no final. Volta um pouco, pensa em estratégia e vai. Tudo, mas deu lá no final, olhou. Sistema. Sim. Pô, e se melhora. respeitando, né? Sim, porque, sim. infelizmente, tem muitos colegas que passaram pela pressão de precisar perder o seu sotaque numa época em que você era obrigado a perder para fazer um trabalho na novela. Não tinha espaço. Hoje a gente tem novelas Rancho Fundo, agora a Nobreza do Amor, que eu tenho vários amigos que estão agora na novela das 18, João Fontinelli, Vitória Rodrigues, Raíssa Xavier. Eu abro a TV e assisto eles e é muito bom ver que está acontecendo. E aí tem gente que critica também, que não conhece o nosso lado. Poxa, vocês só falam disso, esse mimimi toda vez, ficam chorando, porque é a primeira vez que a gente conquista um espaço na novela, no horário nobre também, de ver cada vez mais artistas nordestinos interpretando papéis para nordestinos. E a gente... entender que a gente não pode parar de fazer esse movimento, porque se a gente achar que já deu, já conquistamos, já tá bom, nós vamos ser jogados para escanteio, para o canto novamente. Então vai ser cansativo para algumas pessoas, mas eu sinto muito, é o nosso lugar e a gente não vai parar de falar. Joel, mano, nosso bate-papo tá bom, mas a gente tem que respeitar o tempo também para não ficar muito longo, porque acho que se nós fosse ficar hoje aqui o dia todo eu sinto isso também, às vezes eu fico assim, ai gente, queria falar mais coisas. Mas assim, mais uma vez agradecer aqui a sua presença, né? A gente conversando ali com a Joelma, respeitando os nossos limites, em virtude da nossa agenda que também é louca. Às vezes eu digo, deixa a mensagem aí que depois eu respondo, né? Porque às vezes a gente não tem condições de responder ali na hora. Parabenizar pelo seu trabalho, eu acompanho o teu podcast lá, inclusive eu mostro para as pessoas, falei aqui para ele antes tudinho, agora há pouco mesmo ele estava aí dando lá uma pesquisada, né? Te desejar boa sorte, e o nosso orgulho de você ser chapadinense, né? Quem sabe, e vim até com, quem sabe, né? Já com uma peça aqui para Chapadinha, teatro, você conhece, profetizar um pouquinho. Nós temos aqui em São Luís o Pão com Ovo, que faz sucesso. Conheço, sou doida para bater um papo com ele. Inclusive eu acho que ele tem Raízes com Chapadinha, que é o principal, gosta muito aqui de Chapadinha. Várias vezes. Apresentar. Várias vezes aqui, né? E aqui tem um governo do estado, junto com a Equatorial, que é uma empresa, patrocina eles, que é o que vai chegar lá, você vai chegar lá. E quem sabe aqui na Praça do Povo, vem aí a Joelma e companhia. Isso, não, no gente. Futuro. E eu faço parte de um coletivo teatral no Rio de Janeiro chamado Os Avoantes. Nós estamos agora em processo de montagem de peça teatral. Nosso diretor é um cearense, o Juraci de Oliveira. E aí, para uma peça teatral rodar, precisa ter editais, né? A gente conquistar um edital para conseguir financiamento do governo. E aí, quem sabe a gente consegue, né, passar por aqui. E dizer também que eu vou ficar muito feliz. Qualquer incentivo de Chapadinha, quiser entrar em contato comigo, pensar em algum projeto, eu volto, a gente faz alguma coisa. Ou faz alguma coisa lá também, se alguém daqui conseguir ir para lá pra gente bater um papo, sabe? As portas estão abertas. E eu acho que é importante manter contato, manter uma comunicação para que a gente consiga exportar coisas, trazer coisas de lá, levar coisas daqui. E é isso, agradecer muito o bate-papo de hoje, é a primeira vez que eu converso assim, que não sou eu que estou perguntando, eu não sou a pessoa que está fazendo 1000 perguntas. E muito obrigada. Acho que muita coisa eu esqueci de falar aqui, gente, mas... Mas fica pra próxima, não te preocupa não, tá bom? Porque vai ser várias conversas. Só como é que as pessoas te encontram? Alguém que tá vendo a gente agora e que... eu quero acompanhar a Joelma. Como é que funciona? Sou Joelma de Oliveira. E segue a página do podcast O Ator Nordestino. E o YouTube também é O Ator Nordestino. É isso, gente. É muito fácil de achar. Tá certo. Bom, calma aí. Vamos agradecer aqui. Pois é, cara. É sempre bom poder... E às vezes a gente sempre profetiza que deu certo, tá? Que esse teu sonho, né? Que esse teu brilho que a gente percebe no teu olhar consiga ser realidade em algum momento, né? Nesse processo aí que tu tem buscado muito.
E aí é o que a gente deseja para ti, para tua família, né? E que possa voltar outras vezes aqui e sempre evoluindo mais. Amém. Agora eu quero sua mensagem final, principalmente para esse jovem, para essas pessoas que têm esse sonho, seja em qualquer área. Né? Nossa, eu sempre faço essa pergunta para os meus convidados. Meu Deus! Agora né? Meu Deus, que responsabilidade. Primeiro, falando de um lugar de uma pessoa que sabe o que está falando, porque eu fiz parte disso. Não sentir que existe um limite. Você tem um sonho, jogador de futebol, quero ser ator, atriz, mas nossa, quem sou eu? Que nasci no fim do mundo, que nasci na cidade X, Y, que ninguém nem conhece. É que a gente às vezes se questiona e tem medo, tô sonhando alto demais. Eu venho de uma família que não tem um artista, não tem alguém que foi pro Sudeste tentar. Eu tenho pessoas da minha família que foram pro Sudeste sim trabalhar em plantações, trabalhar em outras áreas. Então, eu mesma criei a minha referência dentro da minha cabeça, assistindo, consumindo arte. Então, se você tem esse sonho, não se sinta limitado. Embora, ainda que o teu ambiente te diga o contrário, que não é possível sim. Então, planeja, consuma aquilo que você quer se tornar, escolha referências, um jornalista, veja quem são esses jornalistas, jogador de futebol, vai atrás disso, vê que escolinha que tem, e o meu sonho é que tenha uma escola de teatro, na cidade futuramente, para que a gente tenha chapadinhense sonhando com uma arte, que realmente, não vou romantizar, não é fácil, mas que é possível. Então assim, sou um pouco doida, talvez, tem gente que chama de corajosa, às vezes eu penso assim, um pouco doida também. Às vezes a gente tem que ser um pouquinho obcecado sim, quando a gente quer alguma coisa, porque não vai ser fácil. O que vai te sustentar? O que me sustenta hoje é ter orgulho de onde eu sou, das minhas origens, isso me sustenta. E no momento em que eu entendi quem eu era, eu falo isso o tempo todo, eu adoro falar no Rio de Janeiro que eu sou de Chapadinha, eu adoro falar, sabe, e a palavra, embora algumas pessoas já achem até engraçado que é um nome diferente, é bom ser diferente, porque o Santana, o cantador, ele fala que o Nordeste é uma nação e a gente é diferente, e o diferente é que chama a atenção, então eu adoro ser diferente, porque eu tenho um lugar de onde eu vim, eu tenho as minhas origens, e isso é a minha maior riqueza. E fala, eu falo demais, misericórdia. É isso, então muito obrigada. Eu achava que eu ia bater um papo só com você, não sabia que já estaria com a gente, então eu trouxe um mimo, mas tem um pra você também, que a gente tem que ver o teu endereço pra entregar, tá bom? Então, mas eu vou fazer igual o meu podcast, pedir licença, entregar aqui na mesa. Mãe, a senhora pode, por favor, me dar a bolsa? Traz aqui. Eu posso ir buscar? Pode, eu busco pra você. Pronto. Vai lá buscar. Aqui é assim. Aqui é assim. Essa aí que eu coloquei do lado. Essa aqui? Eu ia entregar antes, os bastidores me fez, eu vou fazer igual o podcast. Pronto. Tá certo. Já tem um spoiler. Aqui pra você levar esse brinde diretamente do meu podcast. Tá linda, gente. Tem um dengozinho aí que é meu chocolate favorito, fazendo patrocínio. Agora esse chocolate, fazendo público, açúcar... Esse é bem natural. Sabe, porque eu não como nada com açúcar. Mas qualquer coisa você passa pro japa, assim. Esse aí é o lacinho que veio, né? Ele é doente por açúcar aqui, e não pode comer. Tá bom, obrigado. Pra você. O mimo que eu pensei em você, eu precisaria da sua presença aqui para mim depois projetar ele. Então você vai receber ele depois e a gente faz as histórias, tá bom? Combinado? Combinado assim? Depois eu nem vou abrir aqui porque eu vou levar para uma pessoa que você não muito, come, né? tem açúcar. Mas a caneca eu quero ver stories tomando cafezinho. Tá certo, tranquilo, ó, bacana. E eu já pega aí só para você tá recebendo a sua também. Eu tenho olhado muito, o Zezinho me mostrou de manhã aqui o canal e eu tava olhando, gostei. Eu que desenhei à mão. Ficou muito boa. Ficou muito bonito. E aí eu tive a ajuda do meu irmão mais velho, que é design, e o Daniel, todo mundo palpitando, falando, vamos fazer isso aqui, mudar isso aqui. Mas e aí nasceu. Legal. Muito, muito bom. Pois já, gente, o nosso bate-papo de hoje foi com a nossa chapadinense, atriz, Joelma de Oliveira. A gente agradece muito a você. Deixe aí seu comentário e vá curtir ela lá no Instagram dela, lá nas redes sociais dela. Não deixe também de seguir a gente. Nós estamos aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok e nas ruas também de nossa cidade. Muito obrigado a todos, um abração e até a próxima.